Você tem visto nos últimos dias, nos nossos telejornais, a agonia que muitas pessoas estão passando por causa da superlotação nos hospitais particulares. São horas de espera, atendimento ruim e até falta de atendimento. E o problema é grave, por isso a gente volta a discutir o assunto. Agora no estúdio a defensora pública Marta Torres. Boa tarde, doutora. Antes eu vou convidar a senhora para acompanhar com a gente aqui um resumo da reportagem que a gente exibiu ontem aqui no Bahia Meio Dia, mostrando justamente o tamanho desse problema, a espera massacrante que as pessoas ficam lá horas e horas esperando atendimento e muitas vezes acabam desistindo. Vamos acompanhar. Emergência lotada. Estas imagens foram feitas com um aparelho celular. É a sala de espera do Hospital Espanhol, no bairro da Barra, em Salvador. Esta senhora de 73 anos chegou às 9h30 da manhã e às 6 da tarde ainda não tinha sido chamada. José Raimundo estava no mesmo hospital acompanhando um amigo que demorou 8 horas para ser atendido. É muito tempo, a falta de respeito pelas pessoas que estão doentes, entendeu? Pessoas idosas, ali chegou uma senhora de 84 anos, ficou esperando, desistiu, porque disse que não tinha vaga não podia colocar ela não, que fosse procurar outro hospital. No Hospital Português, no bairro da Graça, a emergência também estava lotada, segundo os próprios pacientes. Tem pacientes esperando mais de 6 horas lá, conversei com alguns, tem gente do lado de fora da emergência, uma fila enorme. Muitos pacientes desistiam de esperar. Chegou aqui 3 horas da tarde e até agora nada. Vai desistir, ou seja, são 8 horas da noite, 5 horas de espera e sai sem atendimento. Tem atendimento em nenhum dos dois hospitais, nem no Espanhol nem aqui. Absurdo, inclusive em um hospital privado, né, a gente chega aqui, não tem atendimento, sente até que está no hospital público. Este senhor chegou amparado pelos filhos, que logo perceberam que não daria para aguardar o atendimento. Falou que não tinha previsão de atendimento, então eu não vou aguardar, estou indo embora. Tá pior do que é SUS isso aqui. Tem convênio, paga caro convênio e você chegou lá dessa não tem atendimento. Viu só? Que situação. E olha, nós conversamos com a assessoria dos dois hospitais. O Português disse que está implantando o sistema de gerenciamento de leitos para tornar o atendimento mais rápido. Segundo o superintendente médico do Hospital Espanhol, a espera da emergência se deve à carência de leitos e é causada pelos baixos valores repassados aos hospitais. E esse foi o mesmo motivo apresentado pelo presidente da Associação de Hospitais, Marcelo Brito, e pelo presidente do Conselho Regional de Medicina, Jorge Cerqueira, que estiveram no estúdio do Jornal da Manhã esta semana. Vamos ver o que eles disseram. A nossa ideia é de que a culpa é dos planos de saúde. Eles cobram dos usuários, eles reajustam os planos dos usuários anualmente e não repassam. Então, no meu maneira de ver, está bem claro de quem é a culpa. O que é que o usuário pode e deve fazer? Primeiro que o usuário está comprando esse plano de saúde na mão de uma operadora. Ir à sua operadora e perguntar, vem cá, foi feito o repasse? Vocês, onde é que eu posso ser atendido? Qual é a sua rede de atendimento? Quanto mais ampla, melhor. Nós temos que parar para resolver esse problema. Essa crise vai se agravar. Nós estamos falando isso há mais de um ano. Vocês viram, né? Hospitais e médicos concordam que o problema é sério, a justificativa, segundo eles, é a mesma, planos de saúde que não repassam dinheiro, mas a gente quer saber o seguinte, quem vai resolver essa situação? Como fica a população? Vamos então conversar agora com a nossa defensora pública aqui. Doutora Marta, de quem é a culpa na opinião da senhora? Eles têm razão quando eles falam que os planos de saúde não estão repassando. É uma conta que não fecha. Os planos de saúde estão aumentando todos os anos, dando índices abusivos, reajustes altíssimos para os consumidores, mas não estão repassando esses valores para os médicos e para os hospitais. Isso é fato. Agora, isso não tira a responsabilidade dos médicos e dos hospitais também. Quanto a essa questão dos valores, os hospitais devem procurar a justiça para poder ter a correção dos valores deles. Os médicos também, a Associação de Médicos deve procurar a justiça. Mas os consumidores não podem ficar prejudicados por essa má prestação do serviço, porque o consumidor paga pelo plano de saúde para que o plano de saúde pague aos hospitais. Mas ele também tem um vínculo com o hospital, que também merece ter esse serviço prestado de uma maneira correta. E nesse impasse aí, né, entre planos de saúde e hospitais, fica exatamente o consumidor. Qual o caminho para o consumidor resolver esse problema? Quando há alguma negativa de algum procedimento médico, que isso é muito comum dos planos de saúde, principalmente os procedimentos que exigem maior tecnologia, que são mais caros, então o consumidor deve, aí já houve um prejuízo concreto, não foi só essa questão da demora. O consumidor deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, a Defensoria Pública, caso não tenha condições de pagar algum advogado,
ou então os juizados especiais. E o PROCON, é essencial ir ao PROCON, seja lá pela demora ou pelo indeferimento do procedimento, deve procurar o PROCON para registrar a reclamação. Deve ligar também para a ANS, para o saque do plano de saúde e também para a ouvidoria do plano de saúde, registrando todos os números de protocolos. E tudo isso o consumidor deve fazer e anotar sempre tudo. Nós estaremos disponibilizando no site da Defensoria Pública, a partir da próxima semana, um link para que as pessoas registrem lá as suas reclamações, porque às vezes realmente o consumidor não tem nem tempo de registrá-las. Quem não tem acesso à internet, por exemplo? Deve ligar para o 129 da ouvidoria da Defensoria Pública e fazer essa reclamação. Após apurar várias reclamações, nós iremos realmente convidar os demais setores, a Associação dos Médicos, os planos de saúde também, para uma audiência pública para tentar resolver essa questão. Por que os consumidores devem registrar essas queixas todas em todos esses órgãos, a ANS, PROCON, Defensoria Pública? Por que isso é importante? É importante, primeiro, para que o consumidor saiba reivindicar os seus próprios direitos. Assim, o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor tem 20 anos e o consumidor não sabe reivindicar, não sabe se manifestar acerca dos seus direitos. E é muito importante isso como exercício de cidadania mesmo. E também para registrar, para não haver omissão de nenhum órgão, para nenhum órgão depois dizer que não sabia, que foi ausente, porque, inclusive, nós podemos cobrar da Agência Nacional de Saúde uma posição a esse respeito, se ela já tiver sido instada pelos consumidores por diversas vezes. Isso corrobora as nossas informações quando nós tivermos que fazer essa reclamação de uma maneira coletiva, se for o caso, nós iremos ter todas essas provas que realmente os consumidores já reclamaram e não houve nenhuma solução para esse problema. No caso do consumidor, por exemplo, eu sou um consumidor, eu devo entrar com ação contra o plano de saúde que eu pago lá todo mês, inclusive sou cobrado se atraso ele, ou processo também ao hospital, ou os dois? Depende do caso. Se for pelo indeferimento de algum procedimento médico, realmente a responsabilidade é do plano de saúde, do atendimento é dos dois. No caso do atendimento, da demora no demoro atendimento. 6, 7 horas, volto para casa, desisto. Se houver algum dano em relação a isso, a responsabilidade é do hospital e do plano de saúde. O que nós temos percebido é que, embora tenha realmente essa questão do mau atendimento, da demora na prestação, os médicos e os hospitais têm sido realmente sensíveis, porque, de qualquer maneira, eles tratam com a vida e com a saúde das pessoas, que é o bem de maior relevância, né? Então, eles têm essa sensibilidade, mas, de qualquer forma, caso sejam omissos, devem ser processados também. O problema é que no meio desse fogo cruzado, né, fica o consumidor que tem que pagar, e não é pouco, a mensalidade dos planos de saúde. E aí vem um outro problema que muita gente que tem plano de saúde está enfrentando. É a polêmica do reajuste retroativo. O caso envolve os consumidores de planos de saúde de contratos firmados antes de 98. Trata-se de uma diferença percentual de mais de 26% cobrada de forma retroativa pelos planos e que primeiro a Justiça mandou suspender, depois mandou pagar e agora está suspensa novamente. O caso da arquiteta Vânia Salles mostra o susto que estes consumidores levaram ao receber a conta. Veja só. Foram as cobranças retroativas que vieram à tona agora no início de 2010 e realmente os valores foram muito altos e ficavam fora do nosso orçamento. E nós já pagamos, né, um valor bastante significativo de plano de saúde e quando eu recebi, eu vi aquele valor, né, em negrito, aqui, né, que a gente recebeu dos valores retroativos e já com esse valor corrigido a partir de janeiro. Esse valor realmente fica impossível, fica fora do nosso orçamento, não dá para levar além de uma parcela, a parcela que a gente já paga no plano de saúde, uma parcela extra, porque pagar à vista seria impossível. E aí, doutora Marta, como é que fica a situação? Principalmente assim, suspende, cancela a suspensão, suspende de novo. Por exemplo, tem gente que já recebeu, mesmo depois da suspensão da última liminar, o boleto cobrando esse retroativo. O que fazer? Pagar ou não pagar? Porque, na verdade, eles mandaram esses boletos antes de haver a suspensão dessa decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Não devem pagar, porque houve, na verdade, quem está dizendo isso não é a Defensoria Pública. Inclusive, nós tivemos bastante cuidado para poder utilizar todos os meios judiciais e extrajudiciais na luta dessa causa do consumidor. E nós sempre estivemos sensíveis a essa questão. Nossa opinião é que realmente é abusivo, mas quem tem que dizer que é abusivo é a Justiça. E esse processo está tramitando na Justiça Federal do Rio de Janeiro e lá é que nós conseguimos essa suspensão dessa cobrança do retroativo. Então, quem não pagou,
pela decisão do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, não deve pagar, porque essa cobrança está suspensa até a decisão de mérito. E quem já pagou? Isso, quem já pagou, quem no caso já fez algum acordo, assim que recebeu o boleto, já fez algum acordo com o plano de saúde, decidiu dividir em parcelas. Quem dividiu em parcelas ainda não pagou, porque os boletos estão vindo agora. Agora, quem já pagou à vista, que geralmente foram aquelas pessoas que pediram aquele desconto de 40% e pagaram à vista. Nesse caso, nós estamos esperando a resposta da Sul América, que eles ainda não se manifestaram. Nós acreditamos que ainda há a possibilidade deles tratarem de uma maneira isonômica todos os consumidores, já que foi suspenso e apenas alguns, pela demora dessa suspensão, dessa decisão judicial, acabou que algumas pessoas pagaram, outras não. Pode ser que a própria Sul América, sensível a essa questão dos consumidores, que nós acreditamos que os planos de saúde também têm essa sensibilidade, irão respeitar os direitos do consumidor. Muito obrigado. O que a gente espera, na verdade, é uma resposta, todo mundo espera dos planos de saúde para resolver toda essa questão. Só lembrando o telefone 129 da Defensoria Pública. E o site da Defensoria, www.defensoria.ba.gov.br. Obrigado, doutora Marta. Nós que agradecemos.